Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast O Consciente, um podcast que visa ampliar sua visão de mundo, ampliar sua visão de si mesmo. Eu sou Ariovaldo, sou médico neurologista de formação, mas um comunicador de vocação. Hoje nós vamos ter um convidado aqui incrível, um professor, o professor Cássio Biapina. Ele é médico pneumologista pediátrico, é professor titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, ex-presidente da Sociedade Mineira de Pediatria e cofundador do curso Educação Médica Profissional. Cássio, super bem-vindo. Qual o seu primeiro alô aí para a gente começar essa conversa? Meu primeiro alô é a alegria de estar aqui com vocês hoje e dentro desse espírito do O Consciente de ampliar a visão de si mesmo, eu quero deixar a minha primeira mensagem, que é a minha motivação da minha vida, que é estimular que cada pessoa atinja o máximo de seu potencial, independente da sua área de atuação. Quantas pessoas que nos ouvem poderiam que não atingem o máximo de seu potencial por falta de um estímulo, de uma pessoa que confie nela para colocar essa pessoa atingindo o máximo de seu potencial na sua vida. Então, essa foi a grande motivação da minha vida. Eu já estimulei várias pessoas e diversas áreas de atuação a atingirem o máximo de seu potencial. Eu sou prova disso, Cássio. Os ouvintes aqui, ou quem está nos vendo no YouTube, é um clichê, né, Cássio, dizer essa frase, subir no ombro de gigantes. Aliás, você é meio gigante mesmo. Mas, por exemplo, foi você que me despertou, me indicou a conhecer uma metodologia de ensino completamente nova, né, o PBL, Problem Based Learning, ensino baseado em problema. Então, esse seu toque de me mostrar isso foi decisivo, porque ao conhecer o PBL eu mudei de carreira. Mas, sem dúvida, algo que você trouxe para a minha vida que inesquecível, marcante, foi o fato de você ir para a Holanda estudar e eu falar com a minha família, olha, o Cássio foi com a família, a gente talvez possa ir. E no primeiro momento, mas como assim? Você vai parar tudo e vai para a Holanda? Eu falei, vou sim, o Cássio foi. E aí a gente conseguiu também realizar esse sonho, o que mudou minha vida completamente. Bom, quem está nos ouvindo está vendo que é uma pitada só de como é que o Cássio pode, coerente com a sua vocação, ajudar as pessoas a explorar o pleno potencial. Cássio, a gente vai fazer essa conversa dividindo aqui a sua vida em setênios, em ciclos de 7, para ajudar a organizar as informações lá para quem está nos ouvindo e para que faça mais sentido. Falando do 0 aos 7 anos, eu já sei que sua mãe foi assistente social, isso per si já deve ter uma grande influência, mas aqui eu acho que você podia dar um destaque para o seu pai. Seu pai é uma figura singular, foi meu professor de parasitologia na Faculdade de Medicina de Barbacena, mas ele foi muito mais do que só um professor. Conta um pouquinho a história dele, de onde ele veio e as coisas que ele fez por aqui, antes da gente continuar. Joia. Então, a minha mãe, ela é assistente social, sempre colaborando, ajudando com as pessoas. Então, o ajudar, o colaborar, eu acho que ele veio muito nessa minha raiz e me trouxe muitas influências. E Ibiapina é uma família do Ceará. Então, o professor Ibiapina veio do Ceará com 15 anos. Naquela época, para vir do Ceará para o Sudeste, vinha de navio. Então, vinha de navio, desceu no Rio de Janeiro e foi para Juiz de Fora, uma cidade do interior de Minas Gerais, de 500 mil habitantes, e veio fazer o ensino médio. Na época, era a Escola de Laticínios Cândido Tortes. Então, naquela época, fez a história de laticínio do Cândido Tortes, se graduou no ensino médio, depois estudou e teve uma aprovação em um grande concurso de auditor fiscal na época, que tinha um grande salário. Paralelo a isso, ele era um cidadão plural, porque naquela época, 1950, 1960, foi jogador de basquete, paralelo a ser auditor fiscal, e o sonho dele era ser médico. Fez o curso de medicina durante esse período, sendo jogador de basquete e auditor fiscal.
se graduou na medicina e depois eu acho que uma grande coisa que inspira muito de nós, que é fazer o que gosta. Naquela época ele teve a primeira decisão da vida dele. Ganhando 5 vezes mais como auditor fiscal, resolveu abandonar aquela carreira, né, que é uma carreira pública, de um concurso público difícil, para ganhar 5 vezes menos como médico. Mas daí o grande ensinamento que ele já nos trouxe, que eu acho que se você fazer com paixão, com amor aquilo que você gosta, a chance de dar certo é muito grande. Então, ele até deixou como herança um livro, A Literatura de Cordel, As Histórias e Invencionices, do professor Ibiapina. E quando da sua passagem, quando do seu falecimento, uma grande jornalista o intitulou e fez uma bonita crônica, a Vilma e Ana Fazito, intitulada O Encantador de Gentes. Que legal. Então, esse eu acho que foi ele, o encantador de gentes, e que formou e transformou a vida de tantas pessoas. Então, a parte inicial do meu setênio 0 a 7 é essa influência de ajudar e colaborar com as pessoas e tentar passar um pouco dessa história do professor Ibiapina. E fica uma marca também com o seu relato. Eu acho que tanto o professor Ibiapina, quanto você, quanto eu, temos uma coisa em comum, que é essa inquietude, né, Cássio? Esse não conformismo. A gente conversava há pouco, na nossa faixa etária, a gente já podia, como diz o outro, estar sossegando. E é uma marca de quem nos conhece, né? Eu nunca vou esquecer de uma pessoa que uma vez, conversando com ela sobre você, ela falou, nossa, o Cássio, aquele professor, ele é muito inovador, ele tem muita energia. Então, isso é muito legal, né? De mostrar que a gente não precisa ficar preso dentro de uma bolha. Grande influência. Eu vejo muito do que você falou aí presente em você hoje em dia. Bom, se não tem mais comentário de 0 a 7 anos, vamos dos 7 aos 14. Como é que foi lá, então? Você já criado no Juiz de Fora? Tem alguma lembrança dessa época dos 7 aos 14? Essa época de 7 a 14 foi muito rica, porque foi uma época, naquela ocasião, década 1970, 1980, eu estudei em escola pública, uma escola municipal no ensino primário, no ensino fundamental estudei numa escola estadual, e o meu pai, naquela época, já criou uma coisa que me marcou muito, que foi um projeto social que ele fazia todos os sábados, que, por meio do esporte, para formar cidadãos. Juntava criança das escolas, do bairro, e, por meio do esporte, ele, que tinha sido jogador de basquete, já teve, nesse projeto social que chamava Canarinho. O projeto Canarinho chegou a ter já 300 crianças em diferentes esportes, futebol de salão, vôlei, futebol de campo. Então, ele formou uma grande geração de crianças e adolescentes por meio do esporte e uma iniciativa própria dele, que alugava a quadra perto da minha casa, na época, e formou tantas crianças e tantos adultos hoje lembram com tanto carinho de tanto ensinamento que ele passou para esse grupo de jovens do Projeto Canarinho. Então, Cássio, você fala do seu pai jogador de basquete, isso me remete a algo que não há como negar, que é a hereditariedade, né? Tem gente que vê a hereditariedade como uma função biológica, né? Uma função genética, mas tem gente que acha que as gerações transportam umas para as outras nas famílias suas vocações, seus medos, e a gente repete padrão, né? Então, para quem não sabe aqui, eu já sei que seu filho mais velho, né, Vitor, é jogador de basquete. Acho que é legal de você contar isso um pouquinho, porque a minha curiosidade foi, será que seu pai influenciou o seu filho a virar jogador de basquete, ou eles nem tiveram essa conversa? Eu acho que então, eu sou casado com a Valéria, neuropediatra. Tem o Vitor Ibiapina, conhecido no meio do basquete como Ibiapina, o Rodrigo, mais novo, que está com 17 anos. E eu acho que eles não tiveram essa conversa. Eu acho que é uma coisa de almas. Entendi. Né? Então, o Vitor, ele teve a base dele no Minas Tênis Clube, já jogou na Espanha, no Estudiantes de Madrid, foi recentemente campeão
do Campeonato Brasileiro da CBB e atualmente jogo pelo Praia Clube. Mas eles não tiveram essa conversa, até porque quando o Vitor iniciou no basquete, meu pai já estava mais idoso e já não teve essa oportunidade enquanto avô de jogar com o neto, infelizmente. Teve oportunidade, sim, de assistir jogos, mas foi uma coisa mais, digamos assim, transcendental. Fechando esse setênio, incrível, é exatamente a minha percepção, não é só genético, né? E que bom quando a pessoa consegue encontrar uma vocação cedo, como o Vitor, e que provavelmente arremete a uma coisa mais profunda, de antepassados, e por que não transcendental. Cássio, se não tiver mais nada do 7 aqui às 14, agora vamos a um período que é muito interessante na vida de todo mundo, porque vai ser definidora, né? Da profissão, da atuação profissional. E aí, 14 a 21 anos, o que você lembra para nós? Como é que foi sua vida nessa época? Essa época foi muito decisiva, porque eu, lá em Juiz de Fora, na escola pública, foram anos ali foi por volta da década de 80, que começou a ter algumas crises de greves em escolas públicas, e aí, na ocasião, houve uma motivação de prestar um concurso para uma escola militar que existe ainda hoje, só que nos dias de hoje é só o 3º ano. Na minha época eu fiz o ensino médio inteiro, era um concurso muito disputado, ainda é, para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é em Campinas, né? Eu lá de Juiz de Fora vim morar em Campinas. Foi um período muito rico da minha vida, porque eu sempre gostei muito do esporte, gostei muito de estudar, e nessa época eu pude praticar esportes e estudei muito. E me trouxe muitas coisas interessantes esse período na escola militar, que é a disciplina, a organização. Tem até uma coisa curiosa que a Valéria, minha mulher, fala, que às vezes quando eu gosto muito de ler livros de literatura em geral, se eu começo um livro que não me agrada, eu vou até o final nesse livro, porque eu sou persistente. E eu acho que isso vem dessa época da escola militar. Mas aí talvez até aquele exemplo do meu pai, ao terminar o 3º ano da escola militar, eu que já poderia, hoje em dia, estar um militar aposentado. Eu tenho meus colegas, todos já são aposentados, que continuaram como militares, mas eu tive a grande decisão ali. Não, eu acho que talvez com aquela experiência ali do professor Ibiapina, aquele exemplo do encantador de gentes, eu decidi fazer medicina. Abandonei a carreira militar, que já estava pronta, era só ir para a AMAN, Academia das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, mas não, abandonei tudo, fiz a prova para vestibular de medicina, com o bom estudo da escola militar fui aprovado e voltei para Juiz de Fora para realizar esse sonho de ser médico, que eu acho que começou nessa época também. Aproveitei o que a escola militar tinha de bom para me fornecer, mas voltei em busca do sonho. Muito legal, Cássio. Eu queria checar aqui se faz sentido o que eu percebo na sua fala. Persistência, você já nomeou isso, inclusive. Disciplina. Ao longo desse podcast, a gente vai comentar de projetos que a gente tem em comum, e eu acho que, quando eu converso com o meu time sobre como é trabalhar com você, e a gente trabalha com outros parceiros, o time fala assim, não, trabalhar com o Cássio é bom, hein, Ari? Porque é aquela coisa, você entrega o que promete, é disciplinado, é organizado. Eu acho que na vida profissional isso é decisivo, e agradeço a Deus da gente trabalhar junto, porque acaba que a gente nos complementa. E eu queria saber se a gente tem ou não uma coisa em comum, parece que sim, que aqui com essa fala, que é essa inquietude do mudar, né? Ou seja, você já estava na escola militar, já tinha uma coisa para fazer ali, e de repente fala, não, eu vou fazer medicina. Porque lá para frente nós vamos contar que no momento da sua carreira profissional, como professor, você dá uma guinada. Faz sentido, Carlos? Você tem a sensação de que você chega no lugar, se desenvolve, domina aquele território ali e depois quer uma camada acima, ou eu estou viajando? Não, isso é o exemplo da minha vida, que é persistência e dedicação e perseverança.
Voltando até para quem nos ouve, que não é do meio médico, aí voltando ao esporte, aí eu volto a Kobe Bryant. É tipo o Mamba Mentality, que é persistir, dedicar e fazer o máximo que você pode. Então, e sempre querendo fazer algo melhor. E eu acho que uma coisa muito importante é isso, é pensar aonde você gostaria de estar daqui a 5 anos. Essa pergunta, eu depois, enquanto professor, eu sempre faço essa pergunta que mudou a vida de muitas pessoas. Aonde você gostaria de estar daqui a 5 anos em todas as áreas da sua vida? Seja da sua área profissional, seja da sua área familiar. Então, essa pergunta, o tentar fazer o melhor, o mudar e transformar é a mola propulsora da minha vida. Um comentário rápido, Cássio, antes da gente seguir. Você fala de um jeito que transparece muita coragem, força, consistência. E, por vezes, as pessoas ficam num estado emocional interno que é difícil se mobilizar esse grau de energia, né? Nem todo mundo dá conta. Muita gente esmorece no caminho. Tem algum segredo? Você, quando deve ter também seus conflitos internos, como qualquer pessoa, tem um jeito que você lida com seus conflitos internos para ter essa perseverança? Ou vai no automático, como diz hoje em dia, vai na força do ódio para a academia, né? Qual é o segredo para quem nos ouve aqui para ter essa fibra moral? Eu acho que o mais importante é uma palavra muito importante, que é planejamento. Planejamento. E junto com acreditar no seu sonho. Tá. Eu faço isso há muitos anos. Que durante a semana padrão, né, de manhã e tarde, segunda a sexta, eu sempre, claro que esse turno muda ao longo da vida, mas eu tenho, atualmente, é a quinta tarde. A quinta tarde, eu acho que, e um turno, sempre que possível, você de qualquer profissão que nos ouça, deve separar esse momento para pensar, esse momento para planejar a sua vida, para se aperfeiçoar, aquele momento que você tem para estudar, aquele momento que você tem para ler, aquele momento que você tem até para fazer seu planejamento financeiro, você reunir com o seu gerente, e planejar uma viagem com a sua família. Então, eu acho que esse planejamento de vida, eu já tive até encontros com ex-alunos que falam, professor, coisa que eu aprendi muita coisa, mas essa história de deixar um horário para planejar a vida foi um grande ensinamento. Eu tenho lá, eles me falam, eu tenho a terça de manhã, eu tenho a quarta à tarde. O Cássio, incrível, porque, em alguma medida, eu podia dizer que você está dizendo... Podia dizer que você está dizendo é ótimo. Podia concluir que o que você está dizendo é: você precisa de um espaço para você. Você precisa de um momento para se situar no tempo e no espaço, no meio de tanta correria, né? Então, fica essa primeira dica aqui do planejamento e esse espaço para si mesmo. Muito legal. Bora continuar na caminhada? Vamos em frente. Estamos, então, agora dos 14 ao 21, entramos na Faculdade de Medicina. E aí? Sim. Esse período foi um período muito importante, que aí eu fiz a graduação em Medicina em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Minas Gerais. Tive influência de muitos professores de excelência na ocasião. E após a graduação ali, eu tive uma outra decisão na minha vida. Eu tenho mais 2 irmãos, médicos também, radicados em Brasília. Uma é neonatologista, a Érica está se aposentando agora. O outro é otorrino, o Ricardo, ambos radicados em Brasília. E, na ocasião que eu formei, eu, Juiz de Fora, falei, vamos ter uma formação de residência numa cidade diferente. Fui para Brasília. Fui aprovado em concursos em diversas cidades, aqui em São Paulo, mesmo em Belo Horizonte, Juiz de Fora, mas fui para Brasília seguindo a influência dessa minha irmã mais velha. Mais 6 meses de residência em Brasília, eu que estava num hospital puramente assistencial, eu percebi rapidamente que eu estaria longe daquela outra vocação de ser docente. E aí, com 6 meses, voltei em busca do meu sonho. Saí de Brasília com uma residência aprovada, e eu só tinha uma oportunidade naquela época, que era que naquela época não existia concursos no meio do ano.
Só tinha aquela oportunidade que era a Universidade Federal de Minas Gerais. Saí de Brasília, fui, graças a Deus, aprovado nesse concurso para ser médico residente em Belo Horizonte, na UFMG, aonde eu me encontro há 25 anos. Opa, já são 25 anos dessa história. Cássio, a residência termina, nós estamos falando do setênio 21 a 28. Como é que é? Você acha que quando termina a residência médica já está entrando aqui no setênio do 28? Sim, provável, né? Porque ali terminou a residência e aí vem essa história de planejar a vida. Aonde eu gostaria de estar com 33? Gostaria de estar como professor também. Então, iniciei a minha formação fazendo mestrado na minha área da pneumologia pediátrica, com uma grande referência para mim, que é o professor Paulo Camargos. Fiz doutorado na sequência nessa área de pneumologia pediátrica e, paralelamente a esse período do mestrado e doutorado, uma primeira grande influência enquanto docente, que foi uma experiência numa universidade privada, a Unifenas de Belo Horizonte, que estava criando o curso naquela ocasião. E o grupo de professores que estava mentorando a criação desse curso é um grupo de expressão na área e da qual eu tive muito aprendizado com esse grupo. Então, foi uma experiência muito interessante essa história de fazer mestrado e doutorado e estar participando da criação do curso de medicina da Unifenas. Vamos dar um contexto para quem não conhece, né? Muita gente deve estar se perguntando, mas Unifenas não é Alfenas? Então vamos dar um contexto. A Unifenas é uma escola privada do interior de Minas Gerais, do sul de Minas, né? E quando ela tenta entrar em Belo Horizonte, ela tenta montar um curso, ela tinha muito uma preocupação que era fazer frente ao UFMG, que era tradicionalíssima, a Universidade Federal, e a Faculdade de Ciências Médicas, que apesar de ser uma faculdade privada, tem muito prestígio. Então, o ponto é que eles querem montar em Belo Horizonte algo que fosse disruptivo, que chamasse atenção, que fizesse frente, né? E aí eles trazem um grupo do Ceará, que foi treinado por gente de Maastricht, na Holanda, e ali se formou um centro, uma capacitação docente, onde a gente aprendia o Problem Based Learning, o PBL, que é um método de ensino que hoje acho que é majoritário nas faculdades de medicina. Eu vivi isso também, acho que eu contei inicialmente, você me indicou para ir trabalhar lá, e quando eu entrei mudou a minha vida. E eu concluo, para fechar, se é isso mesmo, a riqueza desse período em termos da sua formação. Você fazendo mestrado, doutorado de um lado, mergulhando no mundo acadêmico, e do outro, mergulhando mergulhando como professor numa perspectiva nova, numa metodologia de ensino-aprendizado diferente. Foi isso, Cássio? Esse período foi... Foi isso, é um momento assim, muito rico, tentando dividir todas essas ações. E eu acho que aí eu quero falar uma coisa muito importante aqui nesse momento. E priorizando sempre um elo que eu aprendi lá no setênio 0 a 7, que é priorizando a atenção à família também. Aí me casei muito cedo com a Valéria, tive o Vitor, o Rodrigo, sempre essa atenção e dedicação à família. E, paralelo a isso, me organizando, me formando, mestrado, doutorado, uma faculdade particular e já me preparando a história de pensar nos 5 anos à frente para fazer o concurso para o UFMG, que aí culmina com esse concurso para o UFMG, aonde eu sou professor há 20 anos. Cássio, e foi lá, não sei se a gente já chegou aos 35 anos, nós nos conhecemos de uma maneira interessante, porque seu pai foi meu professor, o seu irmão mais novo, né, foi o meu veterano, eu já achava o Ricardo muito parecido com o professor Ibiapina, e um dia, lá na UFMG, num plantão, nunca vou esquecer, eu entro e te vejo e eu disse, como fala lá em Minas, ué, como assim? É que o Ricardo, seu irmão, né, agora tem um clone? E não, era você. E aí a gente começou a conversar e tal, e você tem uma coisa muito legal que vou ressaltar de novo, que é a generosidade.
naquele momento ali, naquele plantão, foi você que me alertou, olha, estão precisando de neurologista lá na Universidade PBL. Nenhum dos meus amigos neurologistas que sabiam do edital me falaram. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu sinto que uma das coisas que é a sua marca é a generosidade. Faz sentido? Eu acredito que sim, que eu acho que essa história aqui, assim, eu acho que isso está na minha alma, de tentar, voltando àquela história, de fazer que cada pessoa atinja o máximo do seu potencial. Então, na hora que eu encontrei ali o professor Ariovaldo, lá no plantão de neurologia, e eu lá no plantão de pediatria, eu percebi que ali o professor Ariovaldo, ele ali naquela época, o doutor Ari, tinha um potencial tremendo para o ensino, para a comunicação. Então, eu acho que assim, é um grande exemplo que tem na minha vida. E isso eu fiz com várias pessoas, não só da medicina, que a pessoa atinja o máximo de seu potencial, que é encorajando, passando confiança e tentando passar para essa pessoa essa importância da educação, de se formar, de se preparar, para ela atingir o máximo de seu potencial. Mas fica claro aqui, Cássio, essa sua paixão mesmo por desenvolver pessoas. Porque no meu caso, você não só indicou, eu lembro exatamente o que você me falou. Pelo seu perfil, tem um tipo de ensino que você vai gostar, vai encaixar com você. E será? Já tinha sido professor de cursinho, achava que era bom professor. Então, além de gentileza, é algo a mais, né? É isso de tentar conectar peças que podem viabilizar o indivíduo a chegar no seu pleno potencial. E muito legal também seu relato com família, eu conheço o seu dia a dia, apesar de fazer tanta coisa, você consegue, né, ter aquela rotina, terça-feira faz um jantarzinho, é muito legal. Eu acho que, para nós, né, Cássio, não quero dizer que a gente é careta, mas a família, os valores, assim, de ter um lar edificado, é pedra angular na nossa vida, não é? Sim, eu acredito que eu acho que advém lá da infância, né? Esses exemplos, e aí eu gosto sempre de cultivar esses momentos, né? Então eu acho que hoje em dia, né, essa agenda tão corrida, eu acho que cada um que nos ouve também, que nos assiste, acho que fica esse exemplo, organizar a vida de modo que trabalhe, que se dedique, que persevere, mas que também sempre com esse olhar e atenção para a família. Com esse equilíbrio, né? Cássio, 28 a 35 anos, foi aí que, então, pós-residência, atividade docente, passa no concurso para professor, começa na UFMG. Nesse período, você conseguiu produzir ciência de qualidade, você é um pneumologista pediátrico. Conta para nós como é que foi isso, em que parte que você está do setênio aqui, que aí você já é professor e começa, né, a sua produção científica. Ali foi muito marcante, né? Eu tive como orientador o professor Paulo Camargos, e nessa época eu, enquanto o querido docente, Paulinho, né? Paulinho, enquanto docente, eu iniciei, além das atividades docentes, assim, de trabalhar com os alunos, segui na pós-graduação. E na pós-graduação, a minha linha de pesquisa principal foi a asma e rinite, e especialmente a rinite alérgica, aonde eu tive um insight na época, influenciado pelo Paulo Camargos, de iniciar pesquisas num aparelho prático, barato, simples para avaliar a rinite alérgica, chamado pico de fluxo inspiratório nasal. É um aparelho que se acopla no nariz e na boca e faz uma inspiração profunda. E, a partir dali, nós criamos curva de referência mundial, que virou uma curva referência para estudo de rinite no mundo. E, a partir dali, pesquisas com PEFIM, o pico de fluxo tem essa abreviatura PEFIM, com PEFIM em acompanhamento de pacientes com rinite, com asma e rinite, com anemia falciforme, com fibrose cística. Então, comecei a formar uma geração de mestrandos e doutorandos de sucesso, com muitas publicações relevantes na área. Para você ter uma ideia, pouco tempo
houve uma publicação, uma meta-análise que reúne os principais artigos de perfil na época, e essa meta-análise tinha 22 artigos, 7 eram de mestrandos e doutorandos. Perfeito, perfeito. Eu queria traduzir alguns termos para um público que não seja médico, que é bem simples. Se você me corrija se eu estiver errado. Você formou, doutor, professor, você começa a organizar, a criar, a dar consistência para uma linha de pesquisa, e essa linha de pesquisa foi ser referência global. Os alunos que advêm da base e chegam até você conseguem fazer seus mestrados, seus doutorados em cima dessa linha de pesquisa. Eu posso dizer, Cássio, que você, nesse momento, atingiu praticamente o ápice profissional, porque professor formando gente, publicando em boas revistas, não sei se você também já atendia consultório, que idade que isso aconteceu para eu me localizar aqui no Setênio e já tinha batido aquela coisa assim, não, pronto, agora eu conquistei o que eu precisava ou não, estou só no caminho. Como é que foi para você? Sim, é tanta coisa para conversar nesse episódio de hoje, que nessa área de consultório, na verdade, ela começou lá desde que eu formei. Só que desse planejamento, eu não tenho vergonha de falar, não. Os primeiros 3 anos, era um paciente por semana. Porque eu resolvi que, desde formado, eu iria atender um consultório privado. Não iria atender convênios. E foram 3 anos, desde que eu me formei, não conseguindo pagar as contas daquele consultório. Mas persistindo, perseverando, organizando e planejando. Hoje eu já tenho uma clínica há muitos anos, há mais de 20 anos, eu já tenho uma clínica formada de pneumologia pediátrica. E, paralelo a isso, eu, nessa ocasião, posso dizer assim, já tinha mais de uma dezena de alunos egressos do mestrado, de doutorado, estava muito equilibrado na carreira, realizado, formando mestrandos, formando professores, né? Muitos professores atuais. Eu tive o prazer de ser orientador de mestrado e doutorado na pneumologia pediátrica. Você tinha quantos anos, mais ou menos, nesse período? Essa ocasião, vamos falar desse final do setênio, eu estive nós vamos falar o próximo passo agora, eu tenho 51, então foi há 10 anos atrás. Eu tinha 39, 40, foi nessa mudada aí. Foi o setênio 35 a 42. Isso. Maravilhoso. Então, aqui é um setênio que, para quem estuda o setênio, sabe que é um momento de consolidação mesmo, de muita coisa, né? Mas então vamos seguir. Era uma pessoa já realizada, estava tranquilo, aí vem o setênio 42 a 49. O que aconteceu aí nesses... Esse aí foi decisivo, porque eu já estava realizado no consultório, estava realizado enquanto docente e eu tive uma grande decisão, talvez influenciado até pelo setênio anterior, daquela experiência da Unifenas, do PBL, eu tive um insight de que eu queria fazer mais, que eu queria, mesmo consolidado na pneumologia pediátrica, eu quis me aprofundar no ensino médico, na pedagogia, no como passar esse conhecimento. Então, eu, na ocasião, já casado com a Valéria, os filhos, na ocasião, tinham 8 e 10 anos, isso foi há 10 anos atrás, decidi dar essa pausa no Brasil e fui fazer esse pós-doutorado na Holanda. Foi na cidade de Roterdã e eu morei, a minha família morou, numa cidade que onde era a escola dos filhos, né, chamada Wassenaar. Então, foi um período riquíssimo, não só para a família, vamos começar pela família, riquíssimo, uma experiência ímpar para a família e para mim também, que deu essa parada até hoje, encontrando com muitos amigos, professores, falam assim, Cássio, aquele seu período na Holanda, você ficou estudando lá pneuma? Eu falei, não fiquei estudando pneumo, não. Eu estudei ensino médico. A faculdade que eu fiquei lá, na Erasmus, era de psicologia. Eu só estudei didática, pedagogia, métodos de ensino, raciocínio clínico, que foi o objetivo do meu pós-doutorado. Perfeito. Essa ida da Holanda,
A saída para a Holanda realmente gerou muitos frutos. O que é marcante é que a coragem, novamente, de você, né, fazer uma guinada na carreira, porque, na verdade, talvez você não tivesse naquele momento consciência que a guinada ia ser tão grande, né? Mas para quem já vinha com uma tradição na área de conhecimento, que no seu caso era pneumo, é abrir outra picada, né, Cássio? Como diz o outro, você está no meio do mato, você pode procurar as trilhas que já tem ou abrir outra picada. E se abrir outra picada. Isso me influenciou tanto, aí coisas da vida, né? A gente tinha um contato, a gente se conhecia, era uma relação muito cordial, mas a gente não tinha uma relação próxima de amizade. Acho que não. Aí um dia você correndo numa academia, num shopping lá de BH, você correndo, e aí, Cássio, não te vejo há quanto tempo? E eu e minha esposa tinham programado uma viagem para a Europa e o primeiro local ia ser a Holanda, porque a gente gosta muito de lá. Eu falei com você, vou lá te visitar. Estava um dia lá, acho que em Amsterdã, e eu falei, não, vamos lá visitar o Cássio e tal. Aí minha esposa, a Cláudia, será que não vai incomodar e tudo? Eu falei, não, vamos lá. Aí nós fomos visitá-lo, né? E achamos um modo de vida maravilhoso e o que mais marcou foi a escola dos meninos, né? Quando a gente viu lá o formato da escola, a vida ao entorno, né, Cássio? Uma vida de bicicleta, sem preocupação com segurança pública. Queria, para fechar esse assunto da Holanda, saber a sua perspectiva, mas para minha família, nunca na nossa história, eu, Cláudio e Pablo, Pedro já é adulto, segue vida própria, a gente nunca teve um momento familiar tão rico, tão gostoso, porque a gente era muito unido, recebíamos muitas visitas, né? Pai, mãe, amigos, ia um por mês, então, assim, recebia a visita dos amigos, nós muito unidos, e Holanda agradabilíssima, né? Um jeito de viver incrível. Eu adorei a faculdade de Erasmus, uma faculdade que eu aproveitei muito, e queria saber a sua opinião. Para a minha carreira profissional, eu dou uma pausa para ir para a Holanda. Quando eu volto, o crescimento que eu tive pelo que eu acumulei lá de conhecimento, valeu assim, é como se cada real investido multiplicou por 5. Então, para finalizar essa história, como é que foi a Holanda para vocês? Foi uma experiência maravilhosa. Só completando como que você me encontrou na esteira da academia lá, você também, num primeiro momento, mesmo sendo uma pessoa da área da educação, você se assustou um pouco. Pô, vai para a Holanda, ficar um ano. Então foi bem interessante que as pessoas, num primeiro momento, se assustam. Mas foi uma experiência riquíssima, né, que eu gosto de falar, que é assim, de fazer as coisas simples da vida, né? Que é você pegar um ônibus, você andar com tranquilidade nas ruas, você ter uma escola de boa qualidade, né, para as crianças, né, você ter segurança, né, você pegar um trem e chegar na sua universidade. Então, assim, foi um período muito rico para a família e para nós também, assim como para a sua família, que depois, dentro dessa história que eu contei para vocês de estimular, o Ari, logo na época, eu falei, não, Ari, vem também, que é legal, pode, você tem um super potencial para crescer muito. Na época já existia a Sinapse, para crescer muito enquanto formador, enquanto educador, se você ter essa pausa e vir para a Holanda também. E olha só, a sua ajuda para que eu explorasse meu pleno potencial, ela não se limitou à indicação, porque eu precisava aquele momento de um professor orientador para aceitar a nossa estada lá, né? A Holanda segue esse padrão. Se você tiver um professor e for aceito para ficar numa instituição de ensino, tá tudo bem, senão você não consegue o visto para morar. E eu estava mandando muito e-mail para pessoas das universidades, tentando encontrar um orientador. Não era simples, porque eu tinha deixado a área que eu trabalhava, que era neurologia, cefaleia, para trabalhar com educação. E aí um dia você me falou assim, Ari, se matricula num curso lá, vai num curso livre, que lá você vai encontrar o seu orientador. E foi batata. Fui para lá, me matriculei num curso, conheci o Stefano Puntoni, que foi quem me recebeu lá, um indivíduo que mudou minha vida completamente.
É muito legal a gente ter um professor que assim é dócil, é friendly, é um cara bacana, mas é duro com o problema. Ou seja, então o Stefano ele era as duas coisas, um cara legal, bacana de conviver, mas com uma disciplina, com uma assertividade que a minha estada lá foi incrível. Concluindo para irmos, né, Cássio, o que falta às vezes aqui no Brasil, quando a gente vê Holanda, pelo menos para mim, é a questão da segurança pública. É algo que pega muito. E a condição de vida básica das pessoas que não têm muito dinheiro, né? Você não vê lá o que a gente vê aqui. Não dá para comparar um país grande com um país pequeno, mas fica aqui o saudosismo. Cássio, voltou da Holanda, e aí? Você volta de lá com pós-doutorado, você fez um estudo sobre como desenvolver raciocínio clínico através de um tipo de reflexão que basicamente é ler um problema e tentar resolvê-lo preenchendo 2 quadros, né? Não dá, a ideia não é entrar no core da metodologia aqui, mas é importante registrar que você foi estudar lá profundamente uma metodologia de ensino-aprendizagem. E aí, você volta para o Brasil, o que aconteceu? Aí eu gosto de falar que aí eu fiquei 1 ano lá fazendo esse pós-doutorado, e aí eu fiz isso eu comigo mesmo. Aí eu fiquei com uma dívida, entre aspas, para compartilhar esse conhecimento. Aí eu já estabelecido na linha de pesquisa da pneumologia pediátrica, eu tive um apoio muito bom de uma grande amiga, dentro desse espírito também de colocar as pessoas a atingir o máximo de seu potencial, que é a professora Cláudia Andrade. E a gente começou a trabalhar, a gente já trabalhava mais em parceria nessa parte da pneumologia pediátrica, só que nós invertemos um pouco. Ela começou a ser orientadora e eu co-orientador dessa linha da pneumologia pediátrica. Tá. Então, eu continuei ajudando a Cláudia, a professora Cláudia, mentorando, tendo orientações. Hoje em dia, a Cláudia já orienta independentemente. E eu comecei a me dedicar a orientações de alunos de mestrado e de doutorado nessa linha, que é uma linha que, se passado 10 anos, pouco cresceu no Brasil, que é do ensino médico. É uma área que pouca atenção é dada à pedagogia. E aí comecei a ter mestrandos e doutorandos e criei inicialmente uma disciplina na pós-graduação da UFMG chamada Como Ser um Pesquisador em Educação Médica, onde eu tentava abrir a cabeça das pessoas. Deixa eu fazer um comentário aqui, porque você disse uma coisa muito importante. Como a educação médica, ela acaba sendo o que a gente chama de um soft skill, né? Ou seja, o conhecimento técnico, anatomia, fisiologia, seria hard science, né? Ciência profunda. E já a educação é soft skills. O que preocupa, Cássio, e deixa triste, que não é só na medicina que a gente ouve a seguinte frase. Você vira para um advogado conceituado e pergunta para ele assim, e que dá aula, você pergunta para ele assim, olá, qual a sua profissão? Advogado. Mas eu também dou umas aulas na faculdade. Ou seja, não há ainda, no meu entendimento, uma valorização de que a profissão professor ela é tão ou mais importante do que na área que você foi formado. Vou argumentar isso com uma coisa que é muito significativa para mim. Com a chegada da inteligência artificial, agora é fato que algumas profissões vão morrer e outras não, né? E pelo que a gente está vendo, a profissão de professor vai ser ultra valorizada, que é valorizar pessoas. Para te devolver a bola e falar mais um ponto que causa tristeza para você ver a desvalorização da educação, a gente ficou na mesma faculdade na Holanda, né? Na Universidade Erasmus. Você ficou na faculdade de psicologia, né? Eu fiquei na escola de negócios, mas eu frequentava, de 15 em 15 dias, um hospital em Roterdã, que é lindo, né, Cássio? Um hospital high-tech com uma biblioteca maravilhosa. Aquela biblioteca de Roterdã, uma coisa mais linda do mundo. Eu não sei se eu te falei,
Um dia eu estou na biblioteca e pedi à bibliotecária alguns livros de educação médica. Sabe o que ela respondeu? Não tem. Não tem. Eu falei, essa faculdade ela em performance, ela é a 19ª melhor escola do mundo. E não tem literatura em educação. É isso, Cássio. Te devolvendo, você acabou vendo aí provavelmente o que a gente chama de oceano azul, né? Ou seja, pouca gente se dedicando nisso, e você começa a enveredar. E aí, como é que foram os próximos passos dessa linha de pesquisa? Não, aí a linha de pesquisa do ensino médico, da educação médica, foi devagarzinho, tentando motivar as pessoas, né? A disciplina da pós-graduação ajudou muito, que ela foi um despertar, e inicialmente ela não era num sistema até tradicional, até que eu acho que teve um grande divisor, que foi no ano de 2017, que eu resolvi fazer um curso de Harvard, que é o curso PCCR, Princípios da Prática Clínica, onde, na verdade, a minha motivação era conhecer a didática, o ensino de Harvard, como eles passavam conhecimento. E aí, fazendo esse curso de Harvard, que é totalmente inovador, ele utiliza plataforma de ensino, ele tem atividades online, tem atividades ao vivo, tem fóruns de discussão motivados por leitura de casos da semana e tem um grande diferencial, que são os casos das semanas entremeando o que hoje em dia é chamado de medicina narrativa, que é casos onde a pessoa faz a leitura de um exemplo, de um restaurante, de um museu, de uma visita ao museu, entremeando com a discussão teórica daquele tema. Perfeito. Então, quando eu aprendi essa dinâmica, foi transformador, que aí eu fiz uma disciplina com esses mesmos presságios. Então, essa disciplina, porque a gente parou exatamente nesse ponto. Você cria uma disciplina na pós-graduação do programa, acho que foi Criança e Adolescente? Sim. Na UFMG, e para quem não entende um pouco desse mundo acadêmico, a disciplina são formas do indivíduo no mestrado, doutorado se formar. O mestrando, doutorando, quem está no estrito senso, ele tem que cumprir créditos mínimos. A sua disciplina passa a valer como crédito. Isso é importantíssimo. Mas quando você fez, Cássio, já tinha se inspirado no PPCR? Já tinha. Eu fiz o PCCR em 2017 de Harvard. Inicialmente, eu ofereci no método tradicional, aulas expositivas. Entendi. Mas aí, eu que estudei lá na Holanda, eu queria adaptar para alguma dinâmica de aprendizagem mais ativa. Tá. E aí eu fiz esse curso de Harvard, e aí, a partir de 2018, a disciplina já começou a ser oferecida nesse formato de Harvard. E esse formato, porque assim, a gente vê você falar com esse entusiasmo da metodologia, né? Mas o que tem diferente? Tem plataforma, tem online, offline? Que é tão inovador que é até difícil explicar, né? Sim. Mas, basicamente, para mim, eu não fiz o PPCR, eu fiz o TLI, né? O professor Felipe Fregni chancela os 2 cursos, o TLI voltado para a educação médica. Mas, Cássio, me conta se a gente vai conseguir traduzir como é que é essa metodologia para quem nos ouve. Basicamente, quando começa o curso, na verdade, já no começo do curso, tem que gravar um pitch, né? De 1 minuto de quem é você. Começou o curso, aula ao vivo toda terça-feira, de 5 às 6 da tarde, porque tem aula em Boston, né? A partir da segunda semana, as aulas são invertidas. Então, você estuda a disciplina anteriormente para ir para a aula de terça-feira tirar dúvida. Depois dessa aula, uma plataforma de comunidade, né? Que é o Slack. Eu acho que é muito difícil fazê-la no WhatsApp, mas é possível. O Slack ele vai mantendo um fórum de discussão onde os alunos são obrigados a fazer 3 posts, né? Um post sobre o que o professor falou, um post sobre o assunto que ele está trazendo e um post sobre
o seu colega. O legal disso aqui é que a pessoa pensa assim, não, tá fácil, né? Basta eu fazer 3 posts, isso aqui é coisa simples. Não é isso, né, Cássio? Um post ela é uma reflexão, ela tem que ser referenciada. E, para te passar a palavra, o que é muito legal nesse curso, eu já fiz o curso do TLI como aluno e depois eu fui monitor. Como monitor, eu tinha 5 alunos, né? 2 ou 3 pessoas brasileiras, tinha uma pessoa da Ásia e não estou me lembrando agora o 4º aluno. Como monitor, ajudava essas pessoas a fazer esse fluxo, mas dos 5, que era do meu grupo, 2 desistiram, porque é muito trabalho. Te passo, então, a palavra dizendo que, com tudo isso que ele faz, havendo ainda um pequeno TCC para entregar, ele usa isso que você falou, que é muito importante agora, que é a medicina narrativa, que é o storytelling. Ao preparar uma discussão, ele faz uma narrativa que parece que você está lendo um livro de ficção. E isso torna para o aluno uma coisa mais palatável. E o conjunto da obra, né, Cássio, eu devolvo para você comentar, é maravilhoso, só que quem estiver nos ouvindo, vendo, quiser fazer esse curso, é bastante trabalho, né, Cássio? Sim, aí, na verdade, houve um planejamento de anos, aí até para adaptar os casos para ambientes do Brasil, eu ambientei os meus casos, né? Aí talvez venha até a história da medicina de cordel do professor Ibiapina, onde eu até tenho esse sonho, sabia, Ari? Daqui não sei quanto tempo não, talvez daqui uns 15 anos, o meu sonho mesmo, aí é ir para o lado Ariano Suassuna, começar a escrever literatura de cordel, que eu já até escrevo, mas histórias, livros, eu estou me preparando para isso. Mas ainda vai levar um tempo. Mas no meu aniversário de 50 anos, que é 6 de janeiro, você já me prometeu um cordel. Já está prometido a história do professor Ari de 50 anos sob forma de cordel. Isso já está prometido. Isso aí eu já venho fazendo, sabe? Sim. Cordéis de história de pessoas, já fiz alguns, assim. Então, esse é o meu sonho. Mas até por gostar muito de escrever, eu ambientei os casos em passeio em ciclovia, um restaurante X, uma visita a um museu, e ambientando com elementos teóricos do ensino médico. Então, isso começou em 2018 e o ápice desse curso ele aconteceu no ano de 2020, onde, com a pandemia, foi uma das poucas disciplinas da pós-graduação onde aquela parada total do mundo, as pessoas... Muitos daqueles médicos ali, o curso é para a área de saúde. Fisioterapeutas e tal, que reduziram as suas atividades, a única atividade acadêmica que muitos tinham era aquela disciplina, que ela já era online. Então, aquilo ali foi um ápice assim, do ano de 2020. Houve até uma catarse emocional, que as pessoas lendo aqueles casos, que saudade de ir num restaurante tal, que saudade de fazer esse passeio no parque. Então, foi uma carga emocional grande naquela época. Cássio, é muito interessante o seguinte. Primeiro, pioneirismo, coragem, dedicação, sem querer dinheiro em troca, e estruturar essa disciplina dessa forma, né? Porque quando a pandemia vem, quem não conhece os sistemas das universidades, as faculdades têm sistemas que hospedam curso online, né? O da UFMG é o CAED, mas, se não me engano, ele também está presente em outras universidades federais. É o sistema, né? É isso. Mas olha a sua coragem. Você foi lá, criou um curso no modelo Harvard, que pôde ser online. Para quem não quiser entender a catarse em relação aos casos, é porque cada semana do curso é uma metodologia, é um assunto diferente. Então, como você ambienta o conteúdo na história de pessoas que estavam ali tomando café ou passeando, e ali veio uma ideia, ele sem dúvida gerou essa coisa saudosista. Mas antes de chegar aqui em 20, Cássio, você destaca até 2020 algum projeto, algum aluno que já estava nessa estrada aí de mestrado, doutorado, com você orientando nessa linha de pesquisa, raciocínio clínico ou educação médica? Sim, assim, essa linha de pesquisa, assim, eu acho que
todos os egressos de mestrado e doutorado que eu orientei na educação médica foram todos eles inovadores, né? Dessa linha, começando pelo raciocínio clínico, começou com a professora Raquel, que deu essa sequência no raciocínio clínico. Depois teve a professora Gabriela Araújo, que também me deu muita alegria, que eu acho que depois da Gabriela Araújo, que é uma médica jovem, ela tem seus 40 anos, e ela hoje em dia é coordenadora de um curso de medicina da FASÉ em Belo Horizonte. Então, aí mostra esse papel transformador da educação. Teve vários outros orientandos, teve uma médica também que teve vontade de se aperfeiçoar, que era a Mísia, que estudou autoeficácia, eu acho que eu gostei tanto desse tema autoeficácia, que é a capacidade da pessoa se organizar, se planejar e preparar para atingir o sucesso. Então, ela estudou a autoeficácia em estudantes de medicina. Teve uma aluna chamada Paola, que ela estudou a radiologia, estudo da radiologia, por meio de um aparelho chamado eye tracking, que verifica a distração visual na hora de avaliar. Teve uma outra professora, Laís, essa professora Laís tem até duas. Uma que a Laís Munhoz, ela estudou a semiologia cardiovascular. E a Laís Nicoliello foi para a Holanda também. Ela estudou broncoscopia em simuladores. Olha, então, os assuntos são variados. E tem várias outras publicações e orientando. Senão, a gente fica aqui até o final da tarde falando. Mas eu acho que a gente podia sistematizar. Me perdoe quem eu não pude citar, porque são muitos exemplos. Mas eu acho que elas se sentem representadas até pela sua figura. Mas eu queria que... como diz no linguagem do marketing, debriefing, né? É ruim, às vezes, a gente usar muito anglicanismo, mas, às vezes, a palavra é boa. Então, um debriefing do que o Cássio trouxe, né? Primeiro, professora Raquel, professora Gabriela, estudando raciocínio clínico. Na verdade, estudando uma metodologia de ensino-aprendizagem avançadíssima, super interessante e pouco utilizada no mercado. Graças ao trabalho dessas duas pessoas, depois na Sinapse nós passamos a ter essa metodologia de ensino no nosso portfólio e hoje ela faz muito sucesso no mercado como algo precursor. Eu acho legal isso aqui, Cássio, porque mostra a academia produzindo coisas que o mercado vai utilizar. Já o trabalho da Mísia é um trabalho fundamental, porque ela rompe a barreira do ensino médico tradicional e vai estudar uma coisa interessantíssima, que é autoconhecimento humano e mecanismos de desenvolvimento pessoal para atingir o pleno potencial, trazendo autores como Alfred Bandura, que foram visitar esse tema nos anos 60. Então, pioneira. Quando você fala do uso do eye track, que é outro trabalho, é uma ferramenta de neuromarketing, né? Ou seja, você também adentra na neurociência para mostrar como a neurociência, o neuromarketing pode ajudar o aprendizado. Nós dois, né, entramos naquela aventura de trazer os emotives, aqueles aparelhos que fazem um eletrocefalograma portátil, para poder fazer essas pesquisas. Então, uma coisa vasta, significativa de muita gente. Antes de perguntar os próximos passos, queria te dizer uma coisa que também é algo muito peculiar de você, ou talvez singular. Quando eu deixei a vida acadêmica clássica, né, eu tinha... Meu planejamento foi, eu vou investir na Sinapse, eu vou focar na empresa, eu acho que não é estratégico hoje eu trabalhar na academia e na Sinapse. Certa feita, conversando com um indivíduo, ele falou assim, como agora você deixou a UFMG, provavelmente as pessoas não vão te chamar para mais nada, porque você saiu desse universo. E eu falei, será que eles não me convidariam com a instituição Sinapse? E essa pessoa falou para mim, muito pouco provável. E olha o que o Cássio fez. Eu tive a oportunidade de participar da banca da Raquel, da Gabriela
e da Mísia. Então, outra coisa legal que eu acho que o seu espírito desenvolver, essa coragem de trazer uma instituição privada para fazer parte dessa caminhada acadêmica. E era isso. Não sei se você tem mais comentários sobre isso antes da gente continuar a caminhada. Não, eu acho que foi isso. Eu acho que foi transformador, né, esse período pós-Holanda, onde nós tivemos oportunidade de formar muitas pessoas, formar professores e mudamos um pouco a sociedade, né, podemos dizer assim, né, trazendo mais pessoas com conhecimento técnico, pedagógico, didático para passar esse conhecimento e, consequentemente, termos melhores profissionais, melhores médicos e nossa população ter uma melhor saúde. A gente vai falar, estamos caminhando para o fim desse podcast, de uma iniciativa nova que pode colaborar muito para o nosso ecossistema. Mas antes disso, Cássio, eu sei que você fez muita coisa nesse setênio onde você foi presidente da Sociedade Mineira de Pediatria. Como diz os surfistas, foi casca grossa, né? Porque você teve que lidar com opiniões robustas em relação ao futuro das crianças de Minas Gerais durante a pandemia, para ser mais claro se eles deveriam ou não voltar às aulas, se os professores deveriam ou não voltar. Então, talvez seja legal você destacar um projeto legal, um ou dois da Sociedade Mineira de Pediatria, mas, com certeza, falar disso aqui um pouquinho, porque a capacidade de ter atitude e posicionamento em momentos complexos, né? Como diz outro, num mar de insegurança, ter uma ilha de certeza não é fácil. E eu sei que não foi fácil para você. Como é que foi, então, como presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, se postar em relação ao que deveria ser feito no ambiente pediátrico em relação à pandemia? Então, primeiro que na Sociedade Mineira de Pediatria eu tenho uma história longa lá. Então, assim, eu fui desde diretor de sócios residentes há 30 anos atrás, depois passei por diretor de eventos. Fiquei muitos anos numa área que me agrada muito, que é diretor de comunicação. Que legal. Eu até gosto de falar em conversas assim amenas, que se eu não fosse médico e professor, eu gostaria de ser jornalista. Eu gosto muito de me comunicar, gosto muito de falar. Então, eu fui durante uns 8 anos diretor de comunicação, trabalhando sempre com a jornalista da Sociedade Mineira de Pediatria. Na verdade, a história é tão curiosa que eu comecei com a mãe, a Vilma Fazito, que é Fazito Comunicação, e eu fiquei tanto tempo enquanto diretor de comunicação que ela se aposentou e começou a filha, a Ana Fazito, da qual eu aprendi muito com ambas, aprendo até hoje. E no ano de... Aí depois... Mas só um comentário, acho que você não seria jornalista, não. Por quê? Eu acho que você também ia ser radialista, apresentador. Porque quem tem essa vocação para comunicação são em muitos canais, né, Cássio? Sim. Mas e aí? Muito legal a história. E aí eu depois fui vice-presidente no ano de 19 e 20 e assumi a sociedade no ano de 21, que foi no auge da pandemia. E ali teve 2 grandes desafios. O primeiro, que tem relação com a nossa conversa de hoje, que é da educação e inovação. E nós criamos na Sociedade Mineira de Pediatria algo que revolucionou os eventos online, que foi trazer arte, cultura e educação para os eventos. Então, existiam as aulas tradicionais e, nos intervalos, tivemos atrações musicais, piano, canto. No Congresso Mineiro de Pediatria teve Rodrigo Borges, do Clube da Esquina. Em eventos, teve uma criança tocando piano, um outro adolescente tocando violino. Eu fiz uma aula cantada, né? Você lembra? O Ari fez uma aula cantada. Então, assim, foi totalmente transformador esse período e para manter até a formação dos pediatras. E gregário, né, Cássio? Porque na pandemia ninguém se vendo, essa iniciativa, por exemplo... Ainda mais com o Clube da Esquina, em Minas Gerais, eu senti que aquele evento ele
ajudou a manter a teia social dos pediatras, né, cara? Sim. Porque a coisa estava ficando esgarçada de tão violenta naquele período. Então, e principalmente, alimentava a alma das pessoas. Aquela música no intervalo, aquela atração musical. Realmente era emocionante. Não posso nem falar muito não, fico até emocionado de lembrar esse momento tão difícil. E paralelo a isso... Pode emocionar. E paralelo a isso, é o seguinte, teve esse outro momento importante, que era a defesa incondicional das crianças. Porque todos os radicalismos, de um lado ou de outro, prejudicaram muito as crianças. Então, a sociedade funcionou como esse ponto de equilíbrio, de mostrar todas as evidências para, no momento X, não ocorrer atividade escolar, mas no momento Y, sim, acontecer as atividades escolares, e aí nós ajudamos e contribuímos muito para trazer esse equilíbrio aonde o setor A ou B saía do prumo, saía do conhecimento correto. E, paralelo a essa questão escolar, um motivo que muito nos orgulha, que foi uma campanha chamada Pandemia de Esperança, que nós tentamos, por meio de incentivo à família, de arte, de cultura, de educação, tentar resgatar essas crianças. Maravilha. É muita coisa. Quem não entendeu o lado A, o lado B, um grupo queria manter escolas fechadas, um grupo queria abrir as escolas, e a sociedade mineira no meio sendo, né, a ilha de incerteza no mar de insegurança, né? O veio, o esteio. Maravilha. Cássio, continuando aqui nessa trajetória, orientando, fazendo para lá, para cá, surge o desejo de se tornar professor titular. Como é que é isso? Talvez você pudesse explicar um pouquinho o que é um professor titular para o nosso público. Como é que foi isso para você? Porque, pessoal, não é todo dia que você entrevista um convidado e que ele traz aqui, quem estiver nos ouvindo não vai ver, obviamente, mas a gente escreve, isso aqui é um memorial, né? O memorial é um resumo, basicamente, de tudo que a pessoa fez na vida. O professor Cássio, para se candidatar a professor titular, ele teve que fazer um memorial. E conta para nós, Cássio, que mais, como é que funciona esse concurso e o que significou para você, né? Eu acho que o professor titular, primeiro, eu acho que esse memorial conta a minha história desde lá do ensino médio, conta essa trajetória toda. E, para quem não conhece a carreira acadêmica de universidades, o professor titular ele é um pequeno grupo que atinge determinados requisitos de equilíbrio, principalmente em todas as áreas, do ensino, de dar as aulas, na pesquisa, de fazer as pesquisas, e na administração, de ter cargos administrativos, de ajudar e contribuir com a universidade em diversas atuações. E eu, com toda essa minha organização, que eu contei para vocês lá no início, eu fui me organizando desde o começo para ser professor titular, mesmo não sendo um professor em regime de dedicação exclusiva, que é pouco comum professores que não são dedicação exclusiva conseguir manter esse equilíbrio e ser professor titular. E isso aconteceu tem um pouco mais de um ano, foi até um dia emblemático, foi aniversário da minha mulher, da Valéria, foi no dia 7 de junho de 2022, teve essa banca de professor titular, e toda essa minha trajetória foi muito elogiada e aprovada com louvor. Então, desde 7 de junho de 22, eu sou um professor titular da UFMG. Maravilha, Cássio. Eu acho que agora, caminhando para o final, a gente trabalha junto há muito tempo, né? A gente conseguiu fazer coisas muito legais, por exemplo, o Med Talks, né? Que foi no final da turma que cursou a disciplina
em 19, não lembro, ou 20. Sim, teve um MedTalks presencial. Presencial, é verdade. Em 19. Isso. E depois fizemos o MedTalks online. E, Cássio, como é que foi para todo esse grupo? Porque a gente está falando de pessoas, né? Todos esses pesquisadores, todo esse entorno de gente, como é que essa iniciativa do MedTalks, de fazer um evento no final do ano, de trazer alunos falando, trazer professores bacanas convidados, fez diferença, né? E muito inspirado nisso, né, Cássio? Agora, como a gente já trabalhou junto há muito tempo, nós resolvemos agora fazer junto uma coisa que eu acredito que vai ser divisora de águas na educação médica brasileira. Para você começar explicando o que vai ser isso, eu queria primeiro dar visibilidade para quem está nos ouvindo, que são investidos 9 bilhões de reais em educação médica continuada no Brasil todo ano. A despeito disso, há muita dúvida se o que é feito é capaz de mudar a performance de um médico para que ele consiga impactar mais pessoas, sejam pacientes e família. E aí, Cássio, que história é essa, que desejo é esse de montar um curso, um movimento chamado Educação Médica Profissional? Mas aí uma nova mudança, um novo desafio que eu estou muito feliz aonde eu estava, é onde eu estou, né? Professor da Faculdade de Medicina, com orientandos na linha do ensino médico, mas agora nós estamos no ano de 2023, tem 10 anos que eu voltei da Holanda. Eu acho que muita coisa foi feita, muita gente eu consegui orientar, mas a minha grande motivação agora é romper esses muros da universidade, trazer esse conhecimento, trazer essa didática, essa possibilidade de passar o conhecimento para mais pessoas e mais médicos, mais alunos de medicina, porque não alunos de medicina, que eu acho que esse curso tem um público-alvo, aquele que quer transmitir o conhecimento. É o aluno, é o residente, é o preceptor, é o professor. Então, eu quero romper com essa parceria com a Sinapse, com a educação médica profissional, romper essa barreira. Porque o que a gente vê muito hoje em eventos, isso a gente tem demais. Professores com alto conhecimento técnico, mas que não conseguem passar esse conhecimento. E uma outra grande motivação com esse curso é que a gente vê muitos professores com a sua linha de pesquisa da área específica dele, seja na fisioterapia, seja um médico neurologista. Essa semana eu encontrei com um cirurgião pediátrico e com uma endocrinologista, que elas não sabem o potencial que tem a atividade docente dela com um aluno na sala de aula, com o que ela já faz, que é mostrar isso para as outras pessoas e mostrar iniciativas e conhecer essas possibilidades de pesquisas, de estudo, de aperfeiçoamento no ensino médico. Daí que vem a educação médica profissional. Perfeito. Primeiro ponto sobre esse comentário dessa médica que você conversou agora, para reforçar, a pessoa não percebe que ela pode fazer pesquisa em educação médica, porque ela está lidando com isso, na medida que eu acho que, como a educação médica é considerada uma coisa soft, uma coisa a par, as pessoas não têm essa percepção. E agora no EMPRO, né, Cássio, na educação médica profissional, eu acho que ele tem duas vertentes principais. A primeira que é profissionalizante mesmo. Então, por exemplo, um médico conseguir profissionalizar-se na carreira de professor. Né? Um estudante de medicina ter uma formação nesse sentido, para quando formado puder atuar como professor. Mas tem também outra vertente, que é a questão de quem se interessa em pesquisa em ensino médico. Como, de novo, é uma área que pode ser mais soft, pouca gente tem visibilidade. Eu queria que você comentasse, Cássio, pelo menos um ou dois tipos de possibilidades de pesquisa em educação médica, e é um caminho que a pessoa, ao ingressar, vai estar muito perto para depois ela engatar um mestrado, doutorado. Então,
acho que vai ser uma oportunidade que muita gente fica me perguntando, eu quero fazer um mestrado, doutorado, educação, não sei por onde começar. Começa aqui com a gente no Empro, porque aqui você vai ter acesso a como fazer pesquisa na educação médica, mas assim, pegando na sua mão. Não é uma coisa abstrata, né? Então, acho que era legal de você comentar isso, essa janela, esse portal, essa oportunidade para quem quer fazer pesquisa em educação médica. Sim, as possibilidades são várias, né? Então, assim, nesse curso nós teremos assim possibilidade de conversar durante 12 semanas de conteúdo teórico e os temas são variados. São dinâmicas de aprendizagem ativa, por exemplo. Às vezes tem um professor X lá que está dando a aula ali no método tradicional e ele poderia estar usando o método TBL, que é o Team Based Learning. E melhor, ele poderia até comparar esses dois métodos, comparar uma aula tradicional com Team Based Learning. Por exemplo, às vezes um cirurgião, na hora de ensinar uma técnica X, ele pode ensinar o passo a passo, que tem até um nome que chama Work the Example, e num outro grupo ele ensinar pelo método tradicional, com uma aula expositiva. Então, eu acho que vai ser esse abrir a cabeça de conhecer dinâmicas como PBL, TBL, o SBL, que é o Synapse Based Learning, conhecer possibilidades de estudos em raciocínio clínico. Perfeito. Então, a gama de conhecimento é variada. E com esse recorte de pegar na mão, né? Não é aquele curso ultra mega conceitual que você fala, aprendi um monte de conceito, mas o que eu faço com isso? O curso tem esse cuidado, né? Inclusive a aula 1, ela é muito nesse sentido, com dicas práticas, né? Porque as pessoas querem fazer pesquisa e eu vejo que às vezes no rompante do sonho, ela vai e faz uma coisa e a gente sabe, né, Cássio? Quando você submete um trabalho a uma revista, se você não fez uma série de pré-requisitos na hora do planejamento que você sempre fala, não vai acontecer, né? Caminhando por fim, nesse curso Educação Médica Profissional, a gente também vai ter um recorte muito importante que é para atividade de palestrante ou speaker. É muito comum hoje no Brasil, no mundo todo, médicos ali de 28 a 43 anos serem convidados para ser palestrantes. E o que a gente vê? Na formação deles só estudaram medicina. Não tiveram formação em didática, não sabem ainda como lidar com carisma. E o nosso curso, ele tem o objetivo de... Eu fui speaker há muitos anos, no ano de 2008 eu dei aula em praticamente todas as cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes. Tinha uma série de dúvidas, como me posicionar. Enfim, o curso vai permitir que os nossos alunos não tenham que passar pelo campo de batalha que eu já passei. Ou seja, a ideia de profissionalizar é uma atividade importante, compõe a renda das pessoas, ela vai passar por isso de uma maneira mais suave e mais efetiva, né? Cássio, chegou ao fim. Eu vou te fazer uma última pergunta agora, para depois você dizer as suas últimas palavras. Tudo que você fez, então, quando você decide vir para o ramo da educação, foi dando todos esses frutos, né? Tantos agentes multiplicadores, né? É um termo que foi usado no seu concurso. Quanta gente bacana você formou, quanto que isso pôde fazer bem. Agora, com essa iniciativa de sair dos muros da universidade e ir além, as conquistas, o alcance pode ser muito maior. Mas eu queria que você comentasse que já no aqui e agora, você foi considerado uma das pessoas referência global para falar do assunto. Então, eu queria que você comentasse esse último editorial, que é uma coisa marcante, mostra o tamanho que você já é e a responsabilidade da sua liderança. Que editorial é esse, Cássio? Esse editorial foi publicado esse mês de junho agora, numa maior revista de ensino médico do mundo, chamada Medical Education, e tem um título em inglês muito bacana, que é Good Advice from Authors Working in Underrepresented Countries. Bons conselhos de autores que trabalham em países não muito representados na educação médica. E eu tentei, enquanto representante da América Latina,
né, devido a essas publicações, passar conselhos. Foram quantos, Cássio? Foram 5 convidados. Um professor do Catar, Tá. Eu representando a América Latina, um outro professor representando o Egito e o outro Hong Kong. Caramba. E você no meio. E eu no meio dessa turma aí. Mas foi um motivo de muita alegria passar os meus bons conselhos, né? De muita alegria, que a gente vai falar parte desses conselhos durante o curso. Que assim, esse editorial eu tentei falar que você começar a fazer leitura de artigos em educação médica, atentar para aquele parágrafo que fala de limitações, de possibilidades de estudos, de ter um grupo que você possa trocar ideias, de ter um mentor que possa te auxiliar. Então, eu passei muito desses meus conhecimentos do fundo do meu coração, sem esconder nada, de tudo que eu acredito nesse conhecimento que pode ser multiplicado para pessoas de todo o mundo. Então, foi um motivo de muito orgulho fazer parte desse editorial desse mês do Medical Education. É muita representatividade, né, Cássio? É a voz. Bom, pedi para você falar suas últimas palavras, você falou que fez de coração. Falando do meu coração, a gente nasce com uma família, né? Não tem, você nasce com a família. Eu tenho 2 irmãos, você também tem 2, né? Sim. Mas tem uma expressão legal que a gente pode escolher pessoas para compor a nossa re-família, né? Então você sabe que eu te considero um re-irmão mais velho, porque eu não tenho irmão mais velho. E ao ter essa relação com você, que foi através de um lastro de muita confiança, né, Cássio? Muita coisa junto, muita coisa dando certo para chegar nesse momento aqui. Então, obrigado por você ter vindo aqui hoje no nosso podcast. Vou pedir para você falar as últimas palavras aí para a nossa audiência. E eu achei que foi, como diz a gente fala em Minas, bom demais. Então, pessoal, minha palavra final vai para você, não só você médico, não você só da área de saúde, vai para você, qualquer um que nos ouça, qualquer um que nos assista. Tentem lembrar esses conhecimentos, esses presságios de vida. Tentem fazer o máximo de seu potencial. Se organize, se planeja, tenha aquele seu horário para pensar na sua vida. E tenha uma pessoa para te colocar para frente, para ser o seu mentor, caso você fraqueje em algum momento. Vá sempre em frente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal, Cássio. Para finalizar, acho que a dica final não deixa dúvidas. Tem um autor interessante que fala que nós somos a média das pessoas que a gente convive. Então, fica ligado. Conviver com pessoas assim, né? Ter me aproximado do Cássio, olha onde me levou. Então, no seu dia a dia, eu quero reforçar essa dica que você deixou. Mentor, mentora, não precisa ser necessariamente pago. Aproxime-se de pessoas que são referências, que são bom coração e que têm essa generosidade. Tenho certeza que assim você vai ampliar a sua consciência, tanto de si próprio quanto a sua visão de mundo. Então, termina aqui mais um episódio do Consciente e até o próximo, pessoal. Tudo de bom.